Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite, fazendo a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Assim diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós vamos louvar a Deus cantando um cântico que é uma adaptação desse texto que nós acabamos de ler. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam, elas testificam, elas testificam de mim. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam, elas testificam, elas testificam de mim. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Minha vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. Mas passou da morte para a vida. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a bênção do Senhor para todos os atos deste culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esta noite, por podermos nos reunir em torno da Tua Palavra, para adorarmos o Teu nome e recebermos o ensino, ó Deus, de que tanto necessitamos. Pedimos a Tua bênção, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Oramos assim no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Profeta Daniel, capítulo 2.
Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia.
introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estío. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei, inferior ao teu, outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é
o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo desta noite. Quero convidar o irmão Carlos para que nos dirija a Deus nesta oração. Amém. Os irmãos podem sentar. Nosso estudo então nesta noite é no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, texto que nós acabamos de ler. O livro do profeta Daniel é um livro profético, mas também um livro histórico, né? Ele é um livro que reúne esses dois estilos literários. Então nós temos a primeira metade do livro predominantemente narrativa histórica, né? E a segunda metade do livro predominantemente profecia, visões proféticas. Mas no contexto geral de Daniel nós temos então aqui um livro profético. E nos dois primeiros versos do capítulo 1 de Daniel, nós somos informados sobre o contexto em que viveu o profeta Daniel. Daniel, ele começa a sua narrativa apontando para o cumprimento de profecias que alertavam para o fato de que a desobediência de Israel levaria então todo o povo a sofrer com o juízo de Deus, né? A disciplina de Deus viria em razão da desobediência dos filhos de Israel, e essa disciplina viria através de uma nação opressora. E porque Deus é fiel à sua palavra, então Ele cumpre as suas promessas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto as suas promessas de bênçãos, quanto as suas promessas de maldição. Deus aplica a sua bênção, a sua graça, mas Ele também aplica o seu juízo quando há desobediência, e isso de forma soberana. No verso 2 de Daniel, capítulo 1, nós lemos que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Portanto, o capítulo 1, ele já começa falando da soberania de Deus. Nabucodonosor somente tomou o reino de Judá, porque o Senhor entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Mas também fala-nos sobre a sabedoria e sobre a integridade de Daniel. Então, o primeiro capítulo de Daniel nos apresenta o profeta Daniel. O verso 17 de Daniel diz que Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e ele e seus amigos, Ananias, Azarias,
e Misael, em particular, a Daniel, a Escritura diz que foi concedida inteligência de todas as visões e sonhos. E então, a partir do verso 3, do capítulo 1 de Daniel, o texto nos diz que o rei ordenou que se fizesse uma seleção dentre os filhos de Israel, aqueles jovens que fossem os mais qualificados para atuar na administração do palácio, e para isso então o rei estabeleceu um plano que incluía uma educação na cultura dos caldeus e uma dieta a partir dos alimentos e da bebida do rei. Então no verso 8 a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aqui nós temos então a atitude que revela o compromisso de santidade da parte de Daniel. Daniel estava determinado a não abrir mão do seu compromisso de obediência a Deus. Então ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Além de ter uma visão clara da soberania de Deus, nós também precisamos andar em santidade. E para viver de forma íntegra diante de Deus e dos homens, assim como Daniel, nós não podemos abrir mão dos nossos valores e compromissos com Deus. Então o capítulo 1, apenas para a gente ter uma noção do contexto geral do livro, termina registrando que Daniel e seus 3 amigos foram incluídos em cargos de administração do império do rei Nabucodonosor. E a Escritura diz que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. E aí nós chegamos então no capítulo 2 do livro de Daniel, e aqui nós temos o registro de uma nova experiência vivida pelo profeta. E é interessante, que nesse capítulo 2 nós temos aqui um rei ímpio, mas que recebe um sonho da parte de Deus, Deus deu um sonho ao rei. Porém, a revelação e a interpretação do sonho foram entregues por Deus ao seu profeta. Então, Deus fala de certa forma com o rei, mas a revelação somente é possível através do homem de Deus, o profeta Daniel. Deus tinha, portanto, uma mensagem para o rei da Babilônia, para o próprio Daniel, e para todo o povo de Deus que estava ali no cativeiro na Babilônia. E aqui nós temos, portanto, no capítulo 2 de Daniel, uma mensagem sobre o reino dos homens e o reino de Deus. Então, o texto nos fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho foi um sonho perturbador, de acordo com o verso 29, o seu sonho era uma resposta às suas inquietações, porque o texto diz: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Então o rei estava inquieto, pensando: como é que será que vai ser o meu reino? Será que eu vou ampliar ainda mais o meu poder político, a minha glória? Ou será que eu vou ser surpreendido, de repente, com algum ataque surpresa, alguma traição dentro do reino? Então ele estava inquieto, sendo rei poderoso, rei de um império, ele estava inquieto, e Deus então, através de um sonho, passa a falar com o rei. O que é que o rei fez? Ele teve um sonho. Se ele estava perturbado antes, quando ele tem um sonho, ele fica mais perturbado ainda, porque ele não consegue entender o que significa aquele sonho. E qual que é a atitude do rei? O texto diz que ele mandou chamar os seus conselheiros, os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. E o que é que o rei queria? O rei não queria apenas a interpretação do sonho,
né? Ele chama os seus conselheiros, entre aspas, né, para que eles falassem o sonho, né? Eles vieram para o rei e a ordem do rei era para que os sábios da Babilônia dissessem a ele qual é o sonho, né? Antes dele contar, antes do rei contar, ele diz: olha, eu quero que vocês me contem o sonho e a interpretação do sonho, né? E aí os magos ali, cheios de astúcia, né? Olha, o senhor conta o rei e a gente interpreta, né? E o rei: olha, vocês estão querendo me enrolar, né? Em outras palavras, é basicamente isso que o rei estava falando, mas vocês não vão me enrolar. Então eles insistiram ali, tentando envolver o rei na conversa, para que o rei contasse o sonho, para então eles interpretarem, porque aí eles iam interpretar o que eles quisessem, né? Então o rei era inteligente, ele queria saber qual é o sonho. Se vocês são sábios realmente, magos, encantadores, eu quero saber o que é que eu sonhei, né? E aí então o rei ficou aborrecido, e ele diz: olha, diz o texto, né, a partir do verso 8: tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Então, os encantadores ali, os magos, os feiticeiros, ficaram numa situação complicada, né? E eles reconhecem: olha, rei, ninguém é capaz de fazer isso, né? Eles mesmo dizem, né, no verso 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então, o senhor está pedindo uma coisa impossível, né? Ninguém pode fazer isso. E aí a situação então foi ficando cada vez mais crítica, né? O sonho do rei acabou se tornando o pesadelo dos magos e encantadores da Babilônia. E agora, além de perturbado em razão do sonho, o rei também estava extremamente furioso, porque aqueles a quem ele pagava, né, para serem os seus conselheiros, agora estavam tentando enrolar o rei. Por isso, o que é que fez o rei? Ele baixou um decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios da Babilônia. Nabucodonosor era o dono de um império, ele era um rei extremamente poderoso na sua época. Ele tinha um império nas suas mãos, ele possuía riqueza, fama, autoridade, mas o seu coração estava perturbado em razão de um sonho. Esse é o retrato de todo ser humano sem Deus, né? Então, Nabucodonosor, na verdade, ele simboliza o coração de todo homem que não conhece a verdade, que não conhece a palavra de Deus. Todo homem está à procura de respostas às suas inquietações, né? E ele encontra, assim como o rei, só frustração, porque o homem confia numa coisa, confia em outra, e ele percebe que, na verdade, não tem resposta para as suas inquietações, porque a resposta para as inquietações do coração humano, elas somente podem ser encontradas em Deus, né? O nosso Criador, né? A resposta às nossas perguntas somente podem ser encontradas em Deus. E veja que os encantadores falam: olha, só os deuses são capazes disso, mas eles não habitam com os homens. Mas a Escritura nos fala que Deus habita conosco, né? A Escritura nos fala que Deus enviou o seu Filho, o Emanuel, que é o Deus conosco. Então, de fato, Deus habita conosco, o Deus verdadeiro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, qual era a solução então? A única solução aqui, encontrada por Nabucodonosor para aliviar a sua frustração, foi fazer um decreto: já que não me respondem, vai morrer todo mundo, né? Então, pelo menos eu vou ficar satisfeito, eu vou mostrar que eu tenho poder mesmo, e quem manda aqui sou eu, né? Muito bem. A partir do verso 14, então, nós vemos o profeta Daniel entrando em ação, né? Daniel, ele procura
com sabedoria, de forma discreta, tomar conhecimento das coisas. A partir do verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. De fato, Daniel era um homem cheio de sabedoria, então ele procura saber com uma conversa, ele vai lá procurar a pessoa que podia dar a informação para ele, e Arioque então expõe a situação. Daniel então procura entender a situação, para então, olha, agora eu estou ciente do que está acontecendo, qual é a saída? É preciso achar uma solução, algo precisava ser feito, Então, ele e os seus 3 companheiros, que estavam naquela categoria de encantadores, sábios, embora eles não fossem feiticeiros nem nada disso, mas dentro da administração da Babilônia, eles faziam parte daquela categoria, então, naturalmente, eles estariam incluídos no decreto de extermínio da parte do rei. Então Daniel, o que ele faz? Ele faz uma proposta, ele consegue propor ao rei que fosse designado um tempo para que ele revelasse ao rei a interpretação do sonho. Então ele faz um pedido, olha, providencie um tempo aí. E o que ele faz em seguida? Ele vai lá, conversa com seus amigos, Ananias, Azarias e Misael. O que eles vão fazer? Orar, Daniel 2,16. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então ele chama os amigos e diz: olha, meus irmãos, é hora de orar, Vamos fazer a nossa reunião de oração, porque a situação está difícil, Então, nós vemos aqui nos versos seguintes, que de fato, quando os servos de Deus se colocam em oração, Deus responde. E aqui nós temos também a gratidão da parte de Daniel. Daniel não apenas ora, mas agradece dizendo: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, as ações de Daniel, elas revelam primeiramente fé, Então Daniel, ele preserva a sua fé. Quando ele toma conhecimento da situação, ele teve sensibilidade para perceber que era preciso buscar uma solução na orientação de Deus, o que era impossível aos sábios da Babilônia era possível para o Deus vivo, o Deus de Israel. Então Daniel, ele tinha fé e, portanto, convicção de que o sonho do rei vinha da parte de Deus, Era algo que vinha da parte de Deus e somente seria revelado e interpretado por Deus, ninguém mais, Então, da mesma forma que o sonho veio a Nabucodonosor à noite, Deus também dá um sonho à noite para Daniel, permitindo a Daniel então conhecimento do sonho e também da sua interpretação. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, nessa segunda parte do texto, é o contraste que existe aqui entre o comportamento do rei e o comportamento do profeta. Por um lado, nós temos aqui a inquietação do coração
de alguém que não conhece a Deus, que é o rei Nabucodonosor. Perturbado, angustiado e agora furioso, né? Sem saber o que fazer, apenas tentando no mínimo satisfazer o seu ego. Do outro lado, nós temos aqui um coração cheio de confiança, porque conhece a Deus. Então nós temos dois extremos: Nabucodonosor perturbado, furioso, sem saber o que fazer, e Daniel confiante em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, né? Então Daniel, ele revela sabedoria, discernimento no meio daquele momento de crise, porque ele conhecia e conhece, né, aquele que reina sobre tudo. O conhecimento de Deus é que pode dar segurança. Por isso que nós enfatizamos sempre a necessidade do conhecimento da palavra de Deus. É só quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus que a gente tem segurança, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos mais perturbadores para o mundo em geral. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus reina e governa sobre todas as coisas, nós temos segurança. Então, depois de buscar ao Senhor e depois de receber a resposta às suas orações, Daniel, então, ele vai de novo na presença do rei, né, com a autoridade de um homem de Deus, né, e a sensação que nós temos é a de que Daniel estava no controle da situação, né, ele estava absolutamente tranquilo. E aí ele passa a declarar o sonho e também a interpretação do sonho para o rei. A partir do verso 31, Daniel passa então a declarar ao rei o conteúdo do sonho. O que é que o rei viu? Então Daniel explica, né? Ele reproduz aquilo que estava no sonho de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor via no seu sonho uma grande estátua com a cabeça de ouro. O peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E aquela estátua, né, vista pelo rei no seu sonho, imensa, tinha um esplendor extraordinário. Mas aquela estátua que o rei viu, que tinha todo esse esplendor, ela foi totalmente desintegrada, né? O texto diz aí no verso 35: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então há uma pedra, né, que fere essa estátua e desintegra completamente essa estátua, e essa pedra, ela se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Esse é o sonho. E aí Daniel passa então a interpretar o sonho, né? Então a interpretação do sonho vem logo na sequência. O que é que Daniel diz? Daniel demonstra que Deus estava falando a Nabucodonosor, né? Primeiramente ele lembra, né, que o rei somente era rei porque Deus o constituiu como rei, né? O Deus do céu é quem havia constituído Nabucodonosor como rei, e portanto a cabeça de ouro da estátua representava justamente o rei da Babilônia. Após o reino da Babilônia, de Nabucodonosor, a visão mostra que surgiriam outros 3 reinos, representados pela prata, pelo bronze, pelo ferro, misturado ao barro. Então, havia o império da Babilônia. Depois do império da Babilônia surgiriam outros 3 reinos, outros 3 impérios inferiores, porque a cabeça é de ouro, né? Um metal precioso mais elevado, né, na sua preciosidade, e então outros reinos surgiriam na sequência. Então fica evidente aqui que haveria uma sucessão de reinos após o reino da Babilônia. O detalhe mais importante
não é? E possivelmente isso tenha deixado o rei perturbado, é o de que uma pedra feriu a estátua e essa estátua foi então destruída. E essa pedra vai dar origem a um reino que subsistirá para sempre. É isso que o texto diz basicamente. Então, diante da interpretação do sonho, qual foi a reação de Nabucodonosor? Ele ficou impressionado com aquela interpretação. Primeiro porque Daniel falou o sonho corretamente. Daniel não pediu, olha, explica aí o sonho, mas ele foi e explicou o sonho exatamente conforme o rei tinha sonhado e deu a interpretação. Então, a partir do verso 46, o texto diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então aqui nós passamos a compreender a lição central do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Primeiro, o texto nos apresenta aqui a condição do coração humano sem o conhecimento de Deus: inquietação, falta de paz e falta de direção. Esse é o primeiro ponto, um coração inquieto, um coração de alguém que não conhece a Deus. Depois, em contraste a essa imagem, essa figura, nós contemplamos a confiança de um coração de alguém que conhece a Deus, que no caso é Daniel, e ele busca a Deus e age com sabedoria e com segurança, confiando em Deus, reconhecendo que Deus é soberano. E ao final dessa passagem, então, nós percebemos que a mensagem de Deus através do sonho do rei é uma mensagem de consolação ao coração dos servos de Deus. Lembremos que o contexto histórico aqui é um contexto de cativeiro dos hebreus na Babilônia. E a mensagem de Deus é essa: os reinos dos homens desaparecem e são esquecidos. Babilônia e os reinos que vieram depois, que no caso aí, historicamente foram a Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. Então, depois da Babilônia se sucederam estes reinos: o reino da Pérsia, o reino da Grécia e o reino da Babilônia. E depois vai vir um outro reino, que tem a ver com toda a era, até a consumação dos séculos, quando as coisas vão ter aí um quadro diferente, e aí é uma questão aí escatológica, mas o fato é esse, é que os reinos dos homens eles desaparecem, mas o reino de Deus ele é eterno. Essa pedra que destrói a estátua e que se torna numa montanha representa exatamente o reino de Deus, que permanece de eternidade a eternidade. A glória dos reis da terra não é nada comparada à glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, quão profunda e esclarecedora era a mensagem no sonho do rei. Nabucodonosor deveria considerar o fato de que ele possuía um reino poderoso, mas que o seu reino não ia durar para sempre. O seu reino iria passar, e então viriam outros e outros e outros, e assim é a história humana. A vida ela é breve, passageira, e as coisas deste mundo elas passam. Por fim, viria um reino que colocaria um fim a todos os reinos humanos,
e estabeleceria um reino eterno. Se o rei quisesse fazer parte de um reino verdadeiramente glorioso, que não será jamais destruído, ele precisava olhar não para a estátua, mas para a pedra que fendeu a estátua, né? Então, nosso olhar deve estar em Cristo, o Rei dos Reis, que estabeleceu e estabelece um reino para toda a eternidade. Qual o significado da visão do rei Nabucodonosor para nós? Entre outras coisas, nós não devemos confiar nas coisas deste mundo, não devemos ajuntar tesouros na terra, mas sim no céu, conforme ensinou Jesus. E ajuntar tesouros não é só bem material, mas é o apego às coisas materiais, Nós não devemos estar apegados às coisas materiais, mas às coisas espirituais e celestes. Nós também não devemos pensar a vida somente no aspecto temporal, e sim no aspecto eterno. E não devemos confiar em nós mesmos, mas somente em Deus e no seu poder, porque é somente Ele que nos sustenta. Seja qual for a situação, qual for a circunstância em que nós vivamos, Deus é soberano, está no controle de tudo,